Bom, um bom dia a todos. Estou tentando me organizar aqui para gravar o nosso vídeo inaugural da nossa disciplina de História do Vinho. Como você sabe, é uma disciplina eletiva que foi pensada a partir de uma demanda dos alunos, de alguns alunos muito queridos que me pediram essa disciplina, de alguns alunos que eu reencontrei, já tinha sido professor há muitos anos atrás e voltei a reencontrar. E era uma demanda, eles sabiam da minha paixão pelo vinho, sabiam da minha paixão pela história, né? Não é à toa que eu estou há mais de 20 anos lecionando a disciplina de história em um monte de cidades, em um monte de lugares, instituições públicas, instituições privadas, em parceria com colegas, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, né, em palestras, e é uma trajetória de vida que eu tenho ao lado da história. Ao longo dessa trajetória de vida que eu tenho, tentando fazer com que a gente não esqueça o passado e tentando mostrar a maravilha que é a preservação da história da humanidade, que é o que compõe a disciplina da história, a análise do passado da humanidade. Ao longo dessa minha caminhada, em busca de adquirir e transmitir conhecimento, eu sempre tive um companheiro, né, que foi o vinho. Uma paixão um tanto quanto presente, vamos dizer assim, né? E costumava falar muito do vinho nas minhas aulas, e da onde surgiu então a proposta de que eu montasse essa disciplina de história do vinho. Eu fui em busca então de modelos da disciplina para pensar ela, e me surpreendeu ao perceber que a disciplina de história do vinho é muito pouco apresentada, ela é muito pouco presente. Mesmo em cursos técnicos de viticultura e enologia, mesmo em cursos tecnólogos de viticultura e enologia, mesmo em cursos de gastronomia, a disciplina de história do vinho ela é muito, muito pouco presente. Também é muito pouco presente a livros direcionados a analisar a história do vinho. Pequena quantidade desses livros, né? E aí eu me dei conta de que havia então uma demanda por analisar a história do vinho. Fiz então compus o programa da disciplina, submeti a proposta da disciplina e o programa à avaliação do colegiado do tecnólogo de viticultura e enologia, e para minha felicidade foi aceito, né, pelo colegiado, e a disciplina foi oferecida pela primeira vez no ano passado, 2019, né, segundo semestre, é uma disciplina do segundo semestre, sempre, né, e foi muito, eu achei uma experiência fantástica a, a disciplina no ano passado, porque terminou que eu aprendi muito mais do que ensinei, né, e para alguns alunos eu tive a felicidade de deixar claro isso, né, que eles estavam me ensinando mais do que eu estava transmitindo de conhecimento para eles. Afinal de contas, e eu acho isso muito rico, eu não acho que desmereça, me faltavam e me faltam todos os termos técnicos, ou a imensa maioria dos termos técnicos que se usa na área da viticultura. Além disso, a própria parte química e biológica, de análise e de trabalho dentro da disciplina de história do vinho, me faltava. Eu não sou um enólogo, né? Eu não sou um entendido, eu sou um apreciador de vinho, né? Como eu digo sempre brincando, com uma paixão um tanto forte. Mas por isso me faltavam todas essas questões de nomenclatura, me faltava uma série de explicações. E ao longo das minhas aulas, eu achava isso muito bonito, os alunos no ano passado, eles iam, professor, o senhor está querendo dizer isso, professor, o senhor está querendo dizer isso, professor, o senhor sabia disso, o senhor sabia daquilo, e a aula foi ganhando uma profundidade, uma riqueza, e num determinado momento eu sinceramente achei que o controle da aula não era mais meu, eu era mais um dos componentes dentro daquela sala de aula, eu achei isso fantástico, belíssimo, né? E para mim foi a grande riqueza. Quando surgiu a proposta de se ter componentes curriculares como a PNP, de outubro a dezembro, eu na hora percebi que tinha que oferecer a minha disciplina. Por quê? Primeiro porque eu penso que de março a outubro, sem ter um encontro formal dos alunos com os docentes, com os professores, é demais, é exagerado, né?
sei que vou dizer algo que vai descontentar a todos, mas é o meu pensamento. Eu sou contra nós termos ficado parados de março a outubro, né? Não concordo. Acho que o Instituto Tecnológico deveria ter achado mecanismos para nós termos mantido a transmissão de conhecimento, tá? Principalmente quando nós percebemos que não íamos voltar tão cedo. Digo isso, externo isso, porque todo mundo sabe meu pensamento. Por isso, quando se abriu a possibilidade de outubro a dezembro, eu pensei e penso que é alguma coisa. E acho sinceramente que é um elogio à educação, é uma forma de respeito ao conhecimento, né? Os professores adequarem suas disciplinas aos modelos que são possíveis, né? No meu caso, por exemplo, dessa disciplina, vamos enxugar a disciplina, né? Vamos reorganizar a disciplina. Mas de forma nenhuma eu poderia ficar sem oferecer ela, de outubro a dezembro. Porque alguns de vocês querem ter esse conhecimento, porque é uma forma de estabelecer laços de contato, de conversar com vocês, de trocarmos informações, e esse laço de conhecimento que vai ser firmado, está sendo firmado a partir de hoje nessa disciplina, provavelmente vai se estender por vários e vários anos, talvez pela vida inteira, através de amizades, de parcerias, e hoje a informática nos permite isso. Podemos ir cada um para um lado deste país ou até mesmo do mundo e mantermos contato através de WhatsApp ou de outras mídias sociais, né? É a beleza das tecnologias. Se elas nos afastam, elas também nos aproximam. E por isso eu resolvi propor esta APNP que está aqui, essa disciplina. Ela vai ser feita em 10 semanas, então essa é a primeira semana, 10 vídeos de forma assíncrona. Por que o assíncrono? Porque eu sei que vocês têm um zilhão de coisas para fazer. A nossa vida se desorganizou toda com a questão de nós não termos os encontros presenciais. A falta de encontros presenciais desorganizou a nossa vida. E nós passamos a assumir uma série de situações e de compromissos que antes nós não tínhamos que assumir. Passamos a ter que assumir, né? E isso não é ruim nem é bom. Eu não sou um dramático crítico do remodelamento de vida que nós tivemos. Eu considero como uma reorganização da vida mesmo, né? Se pegar a minha casa, por exemplo, o que a pandemia me fez? Com certeza a pandemia me fez assumir mais as coisas da casa, por exemplo, para ajudar minha esposa, assim como a pandemia me fez me aproximar mais do meu filho, coisa que eu não fazia quando estava de forma presencial, que eu ficava entre o KVG e a reitoria, entre um e outro o dia inteiro, e só tinha a noite, né, e o sábado e o domingo para fazer uma série de atividades que hoje eu faço. Por isso que eu não acho ruim nem acho bom, são só circunstâncias da vida, né? E a gente se adequa às circunstâncias da vida. Essa disciplina eu vou tentar nela premiar o esforço daqueles que, em vez de ficarem reclamando, resolveram arregaçar suas mangas e encontrar mecanismos para continuar aprendendo. Eu irei considerar essa disciplina vamos dizer assim, um presente, né, um regalo àqueles que querem aprender. Entendo que alguns não consigam aprender porque têm as dificuldades de acesso. Entendo. Para isso a reitoria tentou diminuir um pouco, fazendo esses editais através dos quais nós tivemos uma série de ofertas de acesso a alunos que estariam excluídos do processo tecnológico. Mas eu não posso usar qualquer desculpa ou usar qualquer verdade para continuar sem oferecer nada para todos. Este é o meu pensamento e é só meu. Quando eu notei que havia uma demanda de alguns alunos para fazer essa disciplina da forma como fosse possível, eu resolvi ofertar ela da forma como ela será possível. Vamos ter um certo prejuízo? Vamos, mas é da vida. Vamos fazer o quê? Né? Eu prefiro a disciplina de História do Vinho com algumas limitações do que não ter a disciplina de História do Vinho em 2020. Tá? Então, a minha ideia é 10 semanas, 10 temas. Vamos ver se funciona com esses vídeos. Se vocês preferirem um outro mecanismo, nós podemos conversar. Tudo é negociável, até porque as dificuldades que vocês têm, eu também tenho. As dificuldades de acesso que vocês têm, eu também tenho. As dificuldades de ficar vendo vídeos longos, eu tenho a dificuldade de gravar vídeos longos. Então nós somos, na verdade, aprendizes.
dentro de um processo educacional revolucionário e que é o que se possibilitou fazer neste momento. É o que temos, é o que faremos. Tá? Quanto à disciplina, a questão de avaliação da disciplina, até o Ari já me perguntou sobre isso, eu estou deixando a cada semana um texto base, né, com uma série de informações, um resumo do que eu vou falar em aula, e ao final eu deixo uma tarefa. Peço que vocês assistam às aulas antes de realizar a tarefa para terem uma base histórica melhor para realizar aquela tarefa. Mas se quiserem fazer antes, para mim não tem problema. Bom, como é que vocês vão me entregar essas tarefas semanais? São sempre tarefas curtas. Um parágrafo, 2 parágrafos, às vezes eu pedi uma imagem, às vezes eu pedi... Aliás, eu sinceramente penso que se quer ele ter que ser escrito, eu vou exigir. Eu sinceramente quero que vocês se interem, se participem do que nós vamos conversar, gostem, percebam que o vinho é muito mais que uma bebida. O vinho, eu já tinha até gravado um áudio sobre isso naquele nosso grupo ali do WhatsApp. O vinho, quando vocês abrem uma garrafa de vinho, vocês não estão abrindo só uma garrafa de uma bebida alcoólica. Vocês estão abrindo a história da humanidade. Vocês estão participando, vocês estão sorvendo a civilização. Porque é impossível contar a história da civilização sem falar do vinho. Né? É impossível falarmos dos grandes impérios do mundo sem falarmos do vinho. Com algumas exceções, como o Império Islâmico, já que o islamismo, Maomé proibiu, né? O profeta proibiu. Na verdade, Alá, segundo a crença dos muçulmanos, Alá, através de Maomé, proibiu os muçulmanos de ingerir bebidas alcoólicas. Mesmo assim, nós vamos comentar em aula que durante a Idade Média foram achados mecanismos para burlar a proibição da bebida alcoólica para os muçulmanos. E é claro que o vinho esteve presente como a bebida que mais o motivo que mais se desrespeitou a Alá, né? O consumo do vinho, mesmo entre os muçulmanos. Bom, se nós formos falar dos grandes impérios, eu até fiz um comentário sobre isso, não dá para falar sobre o reino dos francos na Idade Média, por exemplo, sem falar da aliança dos francos com a Igreja Católica e o estímulo dos reis francos à construção de mosteiros, mais do que isso, o estímulo dos reis francos à produção do vinho nos mosteiros. Não dá para falar do Império Romano, por exemplo, sem lembrar, até comentei no áudio sobre isso, sem lembrar dos parreirais que Roma usava para marcar posição. Conforme Roma se expandia pela Europa, Roma ia estimulando o estabelecimento de parreirais, já que Roma entendia que a dominação romana não podia se dar só pelas armas, ela também tinha que se dar através da cultura. E nada mais culturalmente romano do que o vinho. Se formos pegar antes dos romanos a civilização fenícia, os fenícios hoje seriam os libaneses, né? A civilização fenícia foi considerada uma das civilizações mais voltadas para o comércio marítimo. Eles são o que a gente chama de uma talassocracia, os fenícios, uma civilização baseada no comércio marítimo. O principal produto que os fenícios comercializavam eram os tecidos de cor púrpura. Daí o nome, inclusive, fenício quer dizer púrpuro, né? Em grego. Mas os púrpuros, ou seja, os fenícios, além de tecidos, tinham um outro produto que eles adoravam comercializar e consumir: o vinho. Não é à toa que os fenícios que navegavam pelo mar Mediterrâneo foram os responsáveis, antes dos gregos, por estabelecer alguns dos mais antigos parreirais naquela região do Mediterrâneo. O vinho mediterrâneo deve muito aos gregos, mas antes dos gregos, o vinho mediterrâneo deve muito aos fenícios. Né? Veja que eu estou voltando. Você sabe que a agricultura surgiu por volta de 4.000 a.C., 4.000, 6.000 a.C., nós tivemos o surgimento da agricultura, que é o que marca o final da pré-história. Né? Provavelmente a agricultura, nós consideramos assim, começou no atual país Iraque, entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, uma região chamada de crescente fértil, porque era uma região muito fértil, o solo muito fértil, irrigado pelos dois rios, e os rios formam o formato de uma lua crescente, por isso crescente fértil. Nessa região começa a agricultura. E qual é um dos primeiros cultivos que nós vamos ter ali na Mesopotâmia? A vinha, a uva dos parreirais. Né? Tanto que um dos primeiros lugares onde nós começamos a produção do vinho é a Mesopotâmia. Então, é só para mostrar para vocês como, através do vinho, eu vou contando toda a história da humanidade. Por exemplo, quando nós tivemos o próprio processo das navegações, como é que o vinho chega à América? O vinho chega à América através dos navegadores.
Claro que depois eles se arrependem, porque conforme eles trazem para cá as primeiras mudas das parreiras, nós começamos a ter as colônias produzindo vinho. E aí isso violava o chamado pacto colonial. Não sei se vocês lembram o que é o pacto colonial, né? Pacto colonial é aquela ideia de que a colônia só podia comprar da metrópole e a colônia só podia vender para a metrópole. Colônia, pegar o nosso exemplo, Brasil. Nossa metrópole quem era? Portugal. Então nós, na teoria, na prática não era bem assim. Na teoria, o Brasil só podia vender para Portugal nossos produtos produzidos aqui. Por isso nós vendíamos barato. E nós só podíamos comprar produtos vindos de Portugal, ou terceirizados por Portugal, ou controlados por Portugal. E com isso, Portugal nos cobrava caro. Por isso, um dos produtos que Portugal queria nos vender era vinho. Né? Era uma das bases de venda portuguesa para cá. Vamos dizer assim, para a elite brasileira, vinhos finos. Na verdade, não era brasileira, porque quando a gente fala em Brasil colônia, não existe essa ideia do brasileiro. Mas para a elite que vivia nessa terra aqui, Portugal trazia vinho fino. Um vinho que estragava durante a viagem, inclusive, né? O que fez com que Portugal começasse a desenvolver vinhos com teor alcoólico mais alto para resistir às viagens e não virar vinagre durante as navegações. E daí vai começar todo o estudo que vai nos levar a uma das coisas que mais me encantam, que é o tal do vinho do Porto, que vai ser desenvolvido para resistir às navegações, para resistir às grandes viagens náuticas portuguesas, e também vai ser desenvolvido o vinho do Porto para atender ao mercado inglês e holandês, que eram mercados que gostavam de vinhos com teor alcoólico mais alto. Não é à toa que, se vocês pegarem, até hoje, as grandes produtoras de vinho do Porto são, na maioria, empresas inglesas, ou empresas que vêm de famílias inglesas. Podem olhar, inclusive, o nome de boa parte dos principais vinhos do Porto são nomes ingleses, né? O que vai levar, inclusive, Marquês de Pombal depois a tentar combater essa presença inglesa dentro da produção do vinho do Porto. Tá? Pombal, que inclusive nós vamos estudar depois, que vai ter um papel fundamental na definição como é que nós vamos dizer? Na proteção dos terroirs, né? O Pombal vai ser o homem que vai começar a demarcar as regiões vinícolas e dar uma espécie de um solo, de um selo de procedência, protegendo o vinho do Porto e tentando diminuir a presença inglesa, o controle inglês sobre esse vinho, que tanto agradava aos ingleses pelo teor alcoólico mais alto, ingleses e holandeses. Bom, no século XIX nós temos um processo chamado imperialismo, que foi um processo de expansão dos interesses industriais dos países europeus mais desenvolvidos. Inglaterra, França, Holanda, Bélgica e alguns fora da Europa, Estados Unidos, Japão, que são países que se industrializam e passam a precisar de matéria-prima, mão de obra barata e mercados consumidores para suas fábricas. Dentro desse processo de necessidade da industrialização, o que os países industrializados fizeram no século XIX? Eles passaram a partilhar a Ásia e a África entre eles. Exatamente isso, partilhar. Pegar o mapa da África e dividir entre eles. Por isso é que, se vocês puderem, depois dessa fala, olhem o mapa da África e notem como as fronteiras dos países parece que foram feitas à régua. E elas efetivamente foram feitas à régua, já que elas foram... A divisão política da África, vamos dizer assim, que não respeitava a divisão tribal, religiosa, cultural, a divisão política da África, as fronteiras criadas na África são fronteiras aparentes destinadas a beneficiar os interesses industriais dos países mais desenvolvidos no século XIX. Mas para o vinho isso tem uma consequência interessante, porque principalmente a Inglaterra vai levar para as terras dominadas o vinho, né? Como um produto de comercialização, porque o vinho europeu não conseguia chegar em qualidade, por exemplo, ao sul da África. Então o que os ingleses pensaram? Já que nós não conseguimos levar o vinho com qualidade até o sul da África, vamos produzir o vinho no sul da África. E aí começa a ser desenvolvido um dos mercados mais interessantes que existe na produção do vinho, o mercado da África do Sul. Pior ainda era levar o vinho para a Austrália, né? Uma possessão que se tornou inglesa no século XIX. Como levar o vinho da Europa para a Austrália e vender na Austrália? E aí surge a ideia de começar a produção do vinho australiano, que você sabe é uma iguaria, uma maravilha. Bom, além disso, tinha um outro objetivo. Por que instalar parreirais na África do Sul e na Austrália? Para que os ingleses
e não só os ingleses, para que os europeus aceitassem ir desbravar esses novos territórios. Para mim sair do velho mundo, que estava passando pelo processo de segunda revolução industrial, e aceitar me socar na África do Sul, né, para combater as tribos, né, aceitar me socar lá na Austrália para combater os aborígenes, eu tenho que ter atrativos para isso. E qual foi um dos atrativos usados pelos governos europeus no século XIX? O vinho. Venham para cá porque nós vamos começar a desenvolver vinho. Vocês vão ter vinho de qualidade a preço baixo. O que inclusive vai gerar muito protesto depois. Porque esses desbravadores vão para lá com a promessa de vinho de qualidade e tanto na África do Sul quanto na Austrália, a produção do vinho custou muito a se desenvolver em busca de um vinho fino de qualidade. Né? Por isso, houve uma série de protestos desses colonos que foram para lá e não conseguiam receber um vinho minimamente digno de estar desbravando aquele território ali. Se formos para o século XX, por exemplo, nós não podemos contar a história das guerras mundiais sem falar do vinho. Né? Nós não podemos falar da Primeira Guerra Mundial sem lembrar que havia uma disputa entre França e Alemanha. Um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, inclusive, a disputa de fronteira entre França e Alemanha, que envolvia regiões produtoras de vinho. Também não podemos esquecer que, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, derrotada, foi obrigada a assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes. Né? Qual era um dos objetivos da França no Tratado de Versalhes? Destruir as produções agrícolas de vinho da Alemanha, porque a Alemanha estava começando a desenvolver um vinho que estava competindo com a produção francesa antes da Primeira Guerra Mundial. Quando a França vence a Primeira Guerra Mundial, a França impõe uma série de restrições comerciais à Alemanha. E uma série de produtos que a Alemanha produzia passaram a sofrer uma tributação e uma série de restrições para serem vendidos. Um dos produtos que a França faz questão de restringir é o vinho alemão. E aí a França entope a Alemanha de vinho, né? Depois de 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, a França entope a Alemanha de vinho, vinhos em geral de má qualidade, e com isso domina o mercado alemão. Isso é a Primeira Guerra Mundial, nós estamos falando de vinho. Na Segunda Guerra Mundial não podemos esquecer, por exemplo, da própria questão da tentativa alemã, quando domina a França. Você sabe que a França foi invadida e dominada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e aí nós temos a tentativa dos alemães de dominar as vinícolas francesas. Né? E as exigências dos comandantes do nazismo, né? De que houvesse uma remessa imensa de vinhos para os alemães consumirem e comercializá-lo. O que vai gerar, inclusive, uma atitude muito bonita da França, dos produtores de vinho franceses, que é a tentativa dos produtores de vinho de ludibriar os alemães. O que hoje, para nós, é uma heresia, é um pecado absurdo, que é a questão de vender um vinho dizendo ser outro. Na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a salvação dos franceses, que escondiam seu vinho de qualidade nos porões e colocavam rótulos de vinho de qualidade e vendiam vinho ruim para os alemães, salvando com isso o seu vinho. Porque para os franceses, isso vai ser um papo que nós vamos ter hoje, o vinho não é uma bebida. O vinho é um patrimônio cultural do país. Né? Isso tudo está envolvido na disciplina de história do vinho. Isso tudo faz parte do conhecer e do estudar a beleza que é o vinho. Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, nós não podemos esquecer, por exemplo, da expansão do vinho em direção ao Novo Mundo, a América, em direção ao Novíssimo Mundo, a Austrália, né, a Nova Zelândia. Nós não podemos esquecer, depois da Segunda Guerra Mundial, as associações, por exemplo, entre os grandes produtores de vinho europeus e empresários americanos, o que fez com que grandes marcas europeias viessem para a América e consolidassem ou estruturassem uma cultura de produção do vinho, em especial no Chile e na Argentina, né? A região do Vale Central do Chile e a região de Mendoza na Argentina, por exemplo, que vão passar a ter essa parceria entre grandes empresários americanos e grandes enólogos ou grandes companhias de vinho da Europa. Tá? Dentro de uma parceria que vai consolidar hoje a América como um dos grandes centros de produção e consumo de vinho do mundo. Bom, isso está na nossa disciplina, isso é a nossa disciplina. Tá? Eu falei um monte de coisa, porque eu estou fazendo uma introdução só da nossa disciplina.
Só estava comentando, e eu acho que eu não cheguei a terminar isso. As tarefas, eu vou deixar uma tarefa ao final de cada semana. Já está ali, eu coloquei no WhatsApp do grupo e coloquei lá no AVA da nossa disciplina, tá? Está ali o resumo da aula de hoje e a tarefa que fica ao final. Como é que vocês vão me entregar a tarefa? Como vocês quiserem. Querem me entregar por Word e me mandar por e-mail? Pode ser. Querem me mandar por PDF? Pode ser. Querem me mandar pelo grupo de WhatsApp? Pode ser, claro, não esqueça de botar o nome de vocês, né? Vocês vão dizer, óbvio, não é tão óbvio. A quantidade de trabalho que nós recebemos sem os nomes é uma imensidão. E tanto em ensino superior quanto em ensino médio, né? Não gostam de escrever, estão atribulados, ou vocês estão tendo um monte de ideia e se vocês botarem no papel vocês vão se esquecer. Gravem, me mandem o áudio de vocês. Né? Querem fazer, professor, tô cansado, tive uma semana terrível, tu não te importa de eu te mandar, vou gravar o que eu penso do tema aqui, vou te mandar. Para mim tá beleza, tá? Porque eu volto a dizer, o meu interesse é que vocês participem, se interem, gostem e percebam a riqueza do vinho. Tá? É isso que a riqueza cultural e histórica do vinho. A riqueza cultural e histórica do vinho. É isso. Tá? O livro que eu usei como base para a disciplina de história do vinho, e eu vou buscar indicar um livro sobre história do vinho a cada encontro, então eu vou indicar 10 livros. Tá? O primeiro livro que eu indico é esse aqui, que é a base da nossa disciplina e que tem lá na nossa biblioteca. Uma breve história do vinho, do Rod Phillips, tá? Uma breve história do vinho, de Rod Phillips. Esse é o livro que eu usei como base para ler para compor a nossa disciplina. Tá? É um livro grande e é um livro denso, porque ele usa muita fonte e o problema é que ele foi escrito baseado na ideia de que nós conhecemos a Europa toda. Então ele entra em detalhes de climas, vegetações, de relevos europeus que para nós nos causam uma série de dificuldades. Porque claro que eu particularmente, pelo menos, nunca fui à Europa, então fica a dificuldade de nós entendermos essas questões todas aí. Mas tá aqui a minha indicação para hoje, então. Uma breve história do vinho, do Rod Phillips, editora Record. Tá? Continuo. Eu vou fazer o seguinte. Nós já temos aqui 27 minutos e meio. Eu vou dar a primeira paradinha nesse vídeo, até para ele não ficar muito pesado. Tá? E agora no próximo vídeo eu já entro com a matéria da nossa primeira aula.